eu vou pedir permissão ao presidente e coordenador-geral do Seminário Brasil-Brasis para uma consideração inicial de caráter biográfico. Vejam como são inescrutáveis as mágicas tramas do magistério. É bom ser professor. Aconteceu num dia muito próximo para uma jovem e muito antigo para o professor. A jovem tinha que, em agosto do ano em curso, decidir o seu destino, decidir o seu futuro. E perguntou e disse ao professor, numa consulta entre adolescentemente desesperada e radical: eu quero fazer teatro. Meu pai e minha mãe não querem que eu faça teatro. E o professor, convertido em educador naquele momento, disse: mas seu pai e sua mãe não querem que você faça teatro porque eles são gente de teatro. Mas eu quero fazer teatro. E como é que eu vou agir? Como é que eu reajo? O que é que eu faço? Você disse que nós podíamos procurar você quando tivéssemos essa dúvida. Eu digo que fez muito bem. Você vai fazer teatro. É o que você quer fazer. É o que você deseja fazer. Você já está se preparando para isso. E citei até naquela época, em que me era dado, achava que havia necessidade sempre de pontuar com alguma citação. Eu vou dizer a você, vou usar para você uma expressão de Garcia Lorca: você tiene duende, você tem duende, você tem garra. Mas mamãe e papai querem que eu faça outro curso, querem que eu faça um curso superior. Não, você vai fazer um curso superior. Então, você vai fazer um acordo, você vai barganhar. Você, por exemplo, escolhe um curso como Sociologia, porque você não vai querer ser uma atriz burra. Você vai querer ser uma atriz com alguma formação, e é necessário para essa formação que você faça um curso superior. Mas como é que eu vou fazer um curso? Faz um curso de Sociologia, escolhe as cadeiras que vão interessar para uma futura diretora de teatro, leva as outras para passar, escolhe essas e faz um acordo. Eu faço a faculdade de Sociologia desde que vocês me deixem fazer teatro. Ela, não sei se bem ou mal, aceitou o conselho. A barganha foi feita. Antes mesmo do vestibular, creio que em novembro o vestibular era em dezembro, ela me comunicou: vou fazer um teste para a Globo. E fez o teste. Eu disse: me avisa no dia da sua estreia. Por que você tem tanta certeza? Porque tienes duende. Ela fez o teste, assumiu o papel. E eu tive o prazer de assistir à estreia de Cristiane Torloni. Cristiane Torloni é atriz. Mas tem que dizer agora as outras. Agora eu assumo o protocolo. Agora eu assumo o protocolo. Cristiane é atriz. E que atriz. Em seus 33 anos de carreira, 35, elas, eu tirei 2. Elas para mim, né? Realizou 12 peças de teatro, 24 participações especiais em episódios de séries especiais, 21 novelas, 15 filmes e 2 minisséries. Além de seu trabalho como atriz, atua em causas sociais, tendo sido madrinha de instituições de saúde, como o Hospital Infantil do Câncer de Belo Horizonte, fortalecendo com sua imagem diversas ações de cidadania. Como artista engajada, com participações históricas em eventos como as Direta Já, a luta pela democracia e o fim da ditadura. Dentre as causas que conduz pessoalmente, figuram as de relevância, como o abaixo-assinado divulgado no site amazoniaparasempre.com.br para a preservação da Amazônia, que pretende levar ao Congresso Nacional mais de 1 milhão de assinaturas. E ainda a campanha bemquerermulher.com.br para o fim da violência contra a mulher. Valeu a pena ser professor. Com vocês, Cristiane Torloni. Bom, antes de mais nada, todos os meus agradecimentos de estar de volta a essa casa.
vez em quando eu venho aqui tomar chá. Venho engordar e aprender. E estou aqui aprendendo hoje de novo. Sempre mais. Eu sempre me espanto muito quando as estatísticas são dadas de que, apesar de todas as revoluções terem sido feitas, como nós continuamos atrás. Né? Como é que é possível, a gente já está no 10º ano, né, do século XXI, e esses números serem tão cruéis ainda. Né? É muito estranho. Eu me espanto, eu digo, mas será que ao mesmo tempo, onde é que será que eu vivo, em que mundo eu vivo, e em que os números ainda são esses? Né? Esse é o pior lado da história. Né? É quando a gente abre o jornal, é quando a gente ouve, né, os expertises, né, falando principalmente sobre a mulher. Enfim, mas eu devo confessar que eu tive muita sorte, porque eu acho que só o fator sorte pode explicar como é que, nascendo mulher, nascendo no Brasil, e ainda no século XX, eu tive tantas oportunidades. E eu percebo que essas oportunidades elas vieram numa corrente fabulosa de mulheres da minha família, que, de alguma maneira, me deram, vamos dizer assim, o bem, né, a herança da escolha, que eu entendo que é talvez seja o nosso maior desafio não só da mulher brasileira, mas da mulher no século XXI. Quer dizer, o que nós herdamos, né, de todas as revoluções que foram feitas no século XX? A possibilidade da escolha. Não é só de escolher o emprego que a gente vai ter, porque eu acho que esse departamento do agropecuário da mulher foi bem explicado, bem quantificado, bem defendido. Assim, agora, o que eu percebo assim, eu tive a escolha, eu tinha dúvidas, mas eu pude escolher que mulher eu lutaria para ser. E eu percebo que, na verdade, é uma escolha diária que a gente faz. Todos os dias, quando você acorda, você se olha no espelho e você diz: que mulher é você? Só por hoje. É feito o NA, o AA, porque é muito difícil num universo em que você vai travar a sua primeira luta ser no espaço privado. Quer dizer, você vai travar a sua primeira guerra, quer dizer, as mulheres viraram hoje em dia uma verdadeira ONG. Só não tem legislação para isso ainda. Mas ela é uma ONG, porque ela faz tudo o que ela fazia antes e está no mercado de trabalho fazendo coisas que ela não sabia que ela teria tanto preparo, porque como ela foi tão, vamos dizer assim, o preconceito ficou tão internalizado que ela está se descobrindo ainda. Né? Eu percebo que a mulher do final do século XX foi uma mulher que foi se surpreendendo com ela, como ela podia ser pior do que os homens em situações de liderança. E isso é uma coisa que a mim sempre me espantou muito. Entre outras, né? Eu posso citar umas brasileiras também, mas eu acho bom a gente manter, né, longe assim, para evitar uma coisa, né? Ainda estão vivas, né? Posso apanhar ainda. Mas eu percebo que é verdade. Eu percebo que essa questão da escolha, que mulher eu quero ser, ela acabou sendo vamos dizer assim, uma bússola na minha carreira e na minha vida pessoal. Segundo esse bem que eu recebi, essa herança que eu recebi através da minha avó, uma mulher inacreditavelmente à frente do tempo dela, Dona Dina, a minha mãe, que, enfim, né, que iniciou essa possibilidade de sermos artistas na família, o que há 50 anos atrás, uma atriz, já 60, né? Uma atriz, ela tinha carteirinha, a mesma carteirinha que as prostitutas tinham, as atrizes tinham. Então, você era considerada uma prostituta. Quando a minha mãe resolveu ser atriz, estudar artes cênicas, o meu avô deu a chave de casa para ela. O que é um gesto muito bonito, porque muitos pais expulsaram as suas filhas de casa. Como ela não abandonou os estudos, ele disse, uma mulher que sai para trabalhar, sai para estudar, ela merece ter a chave de casa. E eu percebo que o meu avô, do jeito dele, ele também estava à frente do seu tempo.
Aí foi estranho, porque daí os meus pais não queriam que eu fosse atriz, porque a luta foi de tamanha ordem, e é até hoje, que eles achavam que seria uma má escolha. Mas não teve muito jeito, porque como eu fui apresentada a um mundo magnificamente belo, lúdico e mágico, apesar de nós sermos muito pobres, coisa que eu só percebi quando eu tinha lá os meus 15 anos, porque a minha casa era uma casa mágica, os nossos aniversários, meu e do meu irmão, eram mágicos. Eu só percebi que a gente era pobre quando eu cheguei na adolescência e queria aquela marca daquela calça, daquela meia, daquele sapato, e eu descobri que meu pai e minha mãe não podiam comprar aquilo. Que, na verdade, eles eram ilusionistas. A nossa casa tinha melhor música, melhor luz, a comida maravilhosa, e aquilo era mágica. E era uma escolha, na verdade, que eu demorei a perceber isso. Era uma escolha da minha mãe. A minha mãe é uma mulher que ela me apresentou o feminino. Apesar de ser uma mulher ONG, também já na época dela, quer dizer, uma mulher que ela fazia teatro 9 vezes por semana, fazia televisão ao vivo, que era o que se fazia, ensaiava os espetáculos, e eu me lembro de ter sido apresentada aos Beatles, aos Rolling Stones, ao amor à natureza, porque é uma mulher que dirige hoje, ainda aos 80 anos, divinamente. Então, de manhã cedo, a gente saía, ela com os palitinhos de fósforo nos olhos, para me apresentar a natureza, as praias, os parques, a música. E a pobreza também, porque a mamãe era uma mulher que ela... Estou falando dos anos 60, ela trazia as crianças para casa, assim, pegava 3, 4 na rua, trazia, dava banho em casa, a roupa da gente era passada imediatamente para as crianças, ela abria lá as gavetas, dava para as crianças, botava para comer com a gente, e daqui a pouco as mães batiam na porta para pedir as crianças de volta, porque eram crianças de rua. E a mamãe dizia, se isso não for resolvido, daqui a 40 anos nós vamos estar vivendo uma guerra civil. E a conta dela, infelizmente, estava absolutamente certa. Principalmente no Rio de Janeiro, a gente está vivendo essa guerra civil. Então, eu fico assim, muito impressionada como é que ela conseguiu, e consegue até hoje, ser uma mulher tão tenaz, tão profissional, tão guerreira e tão feminina. Meu pai está casado com ela há 56 anos. E foi uma opção, porque eles são artistas. Eu já sou casada pela 4ª vez, então é muito estranho, né? Assim, numa família que tem bodas de ouro na minha casa, né? Minha mãe usava a carteira da prostituta, mas, no entanto, escolheu ser esposa. E é esposa. O papai foi fisgado de todas as maneiras. Entendeu? O papai fica 2 dias sem ver minha mãe e ficar em depressão imediata, porque é um mimo. Tem as guerras domésticas. Mas é interessante porque ela não abriu mão de ser mulher. Então é interessante porque todas as vezes que eu me separei, que foi uma escolha, os meus futuros ex-maridos iam conversar com ela para ver aonde é que tinha dado errado a coisa. Quer dizer, porque ela, dando um bom exemplo, por que eu assumi a escolha do meu tempo? Que eu acho que é o mais difícil. É escolher a liberdade. É escolher eu posso melhorar. E eu vou dizer para ela, mas você escolheu o pior, que foi não melhorar? Ela falou, não, eu escolhi construir. E construir femininamente. Então, eu que me achava muito moderna, muito para frente, fui percebendo que eu sou, enfim, muito careta de algum jeito, porque se não for do meu jeito, as escolhas, enfim... Eu, enfim, estou casada agora há 15 anos. Eu acho que eu estou tentando aprender como se conseguir essa... Eu falo de casamento porque a gente estava falando da questão do privado.